O Vasco voltou a atingir a marca de 70 jogos na temporada pela primeira vez após 14 anos, né? O Cruz Maltino voltou a completar 70 partidas em um ano. O gigante da colina, aliás, alcançou a marca no empate sem gols com o Corinthians, né? Nesta última quarta-feira, 17, na Neoquímica Arena pelo jogo de volta, ou jogo de ida da final da Copa do Brasil, pessoal. A última vez que o Vasco atingiu a marca de 70 jogos numa temporada ocorreu em 2011. Na época, o Cruz Maltino também chegou à final da Copa do Brasil. Desde então, chegou próximo ao atingir 67 partidas em 3 ocasiões, como em 2012, 15, 18, contudo, não bateu a marca de 70 partidas até 2025. O fato da marca ter sido alcançada pela última vez, aumentada a esperança dos vascaínos. Afinal, a última vez ocorreu justamente quando conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco disputou 74 jogos e disputou Carioca, Brasileirão, Sul-Americano e, claro, né, a Copa do Brasil. Em 2025, o Cruz Maltino encerrará a temporada com 71 jogos. Eita, hein? Após empatar o jogo de ida, né, da final, o Vasco volta a campo no próximo domingo, 21, às 18 horas, horário de Brasília, contra o Corinthians, no Maracanã, pela partida de volta da Copa do Brasil. Os ingressos, aliás, já esgotaram, né? O vencedor conquista o título em casa de Nova Igualdade. A decisão será nos pênaltis. E o Corinthians chegou não, né? E aí, pessoal, o que vocês gostaram dessa notícia? Se vocês gostam, curta, comenta e compartilha, né? E me siga para mais vídeos, e também se inscreva no canal. Né? O Botafogo e o Bahia conheceram hoje, 18, seus adversários na fase preliminar da Copa Libertadores 2026. O sorteio realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, colocou um representante da Bolívia que pode ser o Brumming, Nacional Potosí ou The Strongest no caminho da equipe carioca. O O'Higgins do Chile como primeiro adversário dos baianos. Os times brasileiros terão vantagem de decidir em casa, né? Por definição do ranking da entidade, os dois times brasileiros entram na disputa apenas na segunda fase do mata-mata classificatório, restando apenas 2 etapas até a fase de grupos. Né? Caso avance para a terceira fase dos playoffs, o Botafogo vai encarar o vencedor do duelo entre um equatoriano, LDU Barcelona, e o argentino Júnior da Argentina, enquanto o Bahia terá pelo caminho a equipe que se classificar do confronto entre um representante da Bolívia, o Testrante e o San Antônio Bulu Bulu, e o vencedor do encontro da primeira fase entre Desportivo Táchira e Tolima. No caso do Botafogo, existe grande chance, né, de um confronto com o envolvimento da temida altitude dos 3 bolivianos. Né? Possíveis no primeiro encontro, apenas o Brumming não teria esse fantasma por ser de Santa Cruz de La Sierra, a 400 metros de altitude. Já o Testrongest, né, joga em La Paz, 3.650 metros de altitude, e o Nacional é de Potosí, 3.967, quase 4.000, pessoal, metros de altitude. Na terceira fase, né, enquanto o Barcelona joga no nível do mar, em Guayaquil, a LDU atua em Quito, 2.850 metros, né? A LDU, inclusive, eliminou o Botafogo nas oitavas deste ano, vencendo justamente no segundo duelo na capital equatoriana. Né? Confira como ficaram todos os confrontos da fase pré-Libertadores. Primeira fase é 1. Representante da Bolívia, o Desportivo Táchira, ou da Venezuela, é 2. Juventude do Uruguai, Universidade Católica, Equador, e é 3. 2 de maio do Paraguai, Aliança versus Aliança Lima do Peru. Segunda fase. O vencedor do E2 enfrenta o Guarani do Paraguai, o vencedor do E1. Esporte Tolima da Colômbia, vencedor de E3 versus Esporte Cristal do Peru, representante do Equador, Argentinos Júnior da Argentina, representante da Bolívia, o Brumming, Nacional Potosí, né? Daqui de Pozote, o Testrongest versus Botafogo, ou o Carabobo da Venezuela,
o Anchipato, o O'Higgins, né, versus Bahia, e Liverpool versus Independente Medellín. A definição também na Sul-Americana, né, sem a presença de 3 times que só possuem vagas diretas para a fase de grupos, a Copa Sul-Americana também teve definição de seus confrontos preliminares, né. A primeira fase é disputada entre times do mesmo país, com 4 equipes buscando 2 vagas sempre em partidas únicas, né? Enquanto os representantes, né, dos duelos entre bolivianos e equatorianos ainda serão conhecidos no Chile, né, teremos a Universidade do Chile contra a Palestina e Cobresal enfrentando o Audax Italiano. Na Colômbia, teremos o clássico entre Atlético Nacional contra o Milionários, enquanto o América de Cali encara o Atlético Bucaramanga. No Paraguai, os duelos serão entre Nacional e Recoleta, Esporte Trinidense e Olímpia do Peru. No Peru, né? Aliança Atlético encara o Desportivo Garcilaso, enquanto o Cienciano enfrenta o Melgar. As 2 vagas uruguaias vão para os vencedores dos duelos entre Montevideo City, Toque e Defensor Boston, River e Racing. Por fim, na Venezuela, o Puerto Cabello terá um duelo contra o Monagas e o Caracas enfrenta o Metropolitano. Por acaso esse vídeo não chegar, porque no TikTok aqui no Kawaii fica uma parte sem. Como o vídeo ficou longo, aí não dá pra ouvir tudo, viu pessoal? Aí eu vou quase pro YouTube que passa lá todo dia. Aí vocês assistem até de 1 hora, 2 horas, do tanto que for o vídeo, né? De volta à elite do futebol brasileiro, né? O Remo anunciou hoje, 18, a contratação de Juan Carlos Osório como seu novo treinador. O colombiano, que já treinou São Paulo e o Atlético Paranaense no futebol brasileiro, chega para substituir Guto Ferreira, que optou por não renovar seu contrato após ser garantido o acesso ter garantido o acesso à disputa da Série B. Na última Série B do Brasileirão, o clube paraense não informou qual será o tempo de vínculo do seu comandante, né? Osório comandou São Paulo em 2015, vindo de bons trabalhos no Once Caldas e no Atlético Nacional, ambos na Colômbia, né? No comando do tricolor teve 13 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Depois disso, assumiu o comando da seleção do México e foi treinador na disputa da Copa do Mundo de 2018, quando saiu nas oitavas de final diante do Brasil, né? Em 2024, ele voltou a trabalhar no Brasil, assumindo o Atlético Paranaense, mas resistiu por apenas 11 jogos na disputa do Campeonato Paranaense, saindo depois de perder as quartas de final contra o Londrina. Osório então comandou o Tijuana do México com 14 vitórias, 6 empates e 13 derrotas em 33 jogos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham de nome de Juan Carlos Osório no Remo? O Internacional tem novo comandante para 2026, né? Depois de se salvar, né, do Campeonato Brasileiro, o Colorado anunciou nesta quinta-feira, 18, a chegada de Paulo Pesolano. De acordo com o Inter, o uruguaio assinou contrato até o fim da próxima temporada. Paulo Pesolano estava desempregado desde que foi demitido no Watford da segunda divisão inglesa, com apenas 10 jogos à frente da equipe, né? Nas últimas temporadas, Pesolano ainda recolocou o Valladolid na elite da Espanha. O treinador é conhecido no Brasil pela passagem pelo Cruzeiro, quando obteve exatamente o mesmo feito, né? O técnico de 42 anos iniciou trajetória em seu país natal, onde comandou o Liverpool, Montevideo e ainda foi o treinador do Pachuca do México. Agora o desafio de Paulo Pesolano é recolocar o Internacional em um bom caminho. O ano de 2025 quase terminou em tragédia, mas a equipe gaúcha escapou do rebaixamento no Brasileirão na última rodada. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Novo técnico do Internacional. O Goiás tem um novo meio-campista. Na tarde desta quarta-feira, 17, o Esmeraldino oficializou a contratação do meio Lourenço, que defendia o Ceará desde 2024. O contrato entre o meio de 28 anos o clube goiano se encerrou ao fim da atual temporada. Ele retorna ao estado, né, 2 anos após deixar o Vila Nova, seu último clube antes do Vozão.
Formado nas categorias de base do Avaí, Lourenço defendeu Santa Cruz, CSA, Vila Nova antes de reforçar o Ceará, né? Pelo clube alvinegro foram 98 partidas entre duas temporadas, com 9 gols marcados e 7 assistências. Eita, hein, pessoal? O que vocês acham de Lourenço, hein, pessoal? Agora vai jogar no Ceará, hein, pessoal? Até com... O Flamengo passou perto de fazer história, né? Passou perto de ter um novo dezembro para chamar de seu, após sair atrás, até arrancou o empate contra o PSG. Teve bons momentos e ameaçou a virada, mas nos pênaltis, as pernas cansadas dos rubro-negro foram bastante para Safanov deixar o campo como herói e dar o título do Intercontinental para os parisienses, né? Após o empate em 1-1 no tempo normal, em uma prorrogação equilibrada, quase sempre o Fra sucumbiu nos pênaltis com só uma conversão e viu o PSG conquistar o título inédito. Rossi, em noite difícil, né? O início de jogo foi de susto para o Flamengo. Logo aos 3 minutos, João Neves teve liberdade na área após jogada ensaiada, mas mandou no lado de fora da rede. Rossi ficou torcendo, né? Na sequência, Rossi teve de torcer de novo, mas por outro motivo o goleiro se esforçou para tentar evitar a saída de bola, mas viu Fabian Ruiz completar para a rede na sequência. O argentino então torceu pelo VAR, né? E a saída da bola evitou o pior gol anulado, né? O rubro-negro foi entrando no jogo aos poucos, chegou a ameaçar em chute de fora de Pulgar, mas a pressão alta parisiense dificultou a saída de bola carioca. Foi um primeiro tempo de muitos erros, né? Dos dois lados, né? E é verdade em que os detalhes fariam a diferença, né? Se o detalhe da saída de bola favoreceu a Rossi, o desvio sutil do goleiro na área acabou atrapalhando Maiulo, que acabara de entrar no jogo. Abriu na direita para Doué cruzar na área. Rossi desviou com a ponta dos dedos, mas ao invés de cortar, depois deixou a bola mais próxima para Guevara abrir o placar. O rubro-negro quase usou sua forte bola parada em jogada ensaiada para empatar. Rascaeta mandou o escanteio na área e Léo Ortiz fez o bloqueio. E Pulgar, que começou o lance fora da área, apareceu livre para cabecear com perigo. As pernas, né, cansaram e frustraram ao final histórico. O Flamengo continuou com coragem para jogar no segundo tempo e teve mais bola para isso. O PSG seguiu marcando alto, pressionando e dificultando a saída de jogo no rival, mas os detalhes continuaram a fazer a diferença. Depois de Bruno Henrique lutar pela bola pela canhota, Arrascaeta recebeu na área, cortou a marcação e acabou levando um toque de Marquinhos. O VAR chamou e o árbitro marcou o pênalti. Jorginho, que nunca falha na marca de cal, foi gelado para empatar. Que gol, hein, pessoal? No momento do gol, Felipe Luiz já havia colocado Pedro. O Fla passou a jogar em 4-4-2, com Bruno Henrique aberto na canhota e Prata do outro lado. A dinâmica mudou com a entrada de Everton no lugar de Arrasca e BH fez dupla com Pedro. O jogo, né? Mudou, ficou mais imprevisível, com menos controle por parte dos parisienses. Enquanto o PSG aumentou a pressão na reta final, o Fla chegou muito perto da virada com contragolpe com Prata. O chute de Pedro acabou bloqueado. Na sequência, Rossi lançou Prata, que cortou baixo e bateu com perigo. A confiança dos carioca aumentou na reta final do jogo e Bruno Henrique também ameaçou em chute de canhota. Após se livrar de Pacho, o jogo quase acabou como começou, com saída errada de Rossi, só que o goleiro deu sorte após Dembélé mandar a bola na pequena área, né? Marquinhos falhou feio e perdeu chance inacreditável, né? Na volta para a prorrogação,
parecia ser o PSG, o time com quase 80 jogos na temporada. O Flamengo parecia mais leve em campo, manteve a confiança do final de jogo e deixou o cenário de indefinição ainda mais claro. Né? Na reta final da prorrogação, o Fla passou a errar mais em saída de bola, a perna cansada e a cabeça que já não tornava as melhores decisões. Dembélé quase matou o jogo em novo erro de passe, mas chutou por cima. A decisão foi para os pênaltis. Né? Após as cobranças seguras de Nikol Safanov, defendeu o chute de Saul a meia altura. Né? Não bastou isolar a cobrança dele e nem Rossi parar Barcola. Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças e Safanov terminou o jogo com herói, dando o título ao PSG. Análise dos jogadores, né? Rotas e avaliação. Augustinho Rossi, Flamengo, partida muito ruim, indecisa do goleiro rubro-negra, que teve a chance de se redimir nos pênaltis, não foi dessa vez. Né? Guilherme Varela, Flamengo, Varela fez mais um grande jogo, fechando a temporada em alto nível, lateral subvalorizado, né? Muito bem nos embates com Barcola. Alexandro, Flamengo, jogo também seguro do lateral esquerdo que deu solidez para cima, para a linha defensiva rubro-negra. Gonçalo Prata, Flamengo, que fôlego teve Prata, né, muito importante na recomposição defensiva rubro-negra, bem em alguns momentos também ao ataque. Grande partida das melhores dele no Fla. Matvei Safanov, PSG é o herói, né? Provável do clube. Se no tempo normal não precisou trabalhar tanto nos pênaltis, foi decisivo. Nuno Mendes, partida fantástica do lateral português com a estamina infinita, deu muito trabalho para a defesa carioca e ganhou praticamente todos os duelos defensivos. Marquinhos, PSG, partida muito ruim do zagueiro da seleção, comprometedora defensivamente com uma chance clara desperdiçada no ataque. Volta mal de lesão, né? Incidente, o filme do jogo, né, pessoal? Augustinho Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulga, Jorginho, Jorge Cascal, Georgiano de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonçalo Prata. O PSG jogou com Matev, Safanov, Varren, Zaire Emery, William Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz e João Neves, Vitinha, Li Kang e Desirê Douye e Kivisha Kevara Teixeira. A escolha de Felipe Luiz por um ataque como Prata, Cascal, Bruno Henrique e Arrascaeta parece ser bom explorar o ponto fraco do PSG. Nesse momento, o Zaire Emery improvisado na lateral, né, por conta de desfalque de Hakimi. Né. Começar a partida 3, né, pessoal? Então, após a tríplice coroa é rara, né, no futebol. Imagine dobrar, né, o feito. O Paris Saint-Germain, primeiro campeão intercontinental da França, conseguiu o feito com 6 títulos no ano, algo que apenas o Barcelona de Pep Guardiola em 2009 havia conseguido por ser ainda colocar o Bayern de Munique na conta, atrapalhado pela pandemia em 2020. O Mundial de Clubes acabou por ser disputado no ano posterior. Tecnicamente, o clube bávaro foi impedido de completar a sextupla, né, coroa no mesmo ano, mas a conquista foram as mesmas. Campeões, Copa e Supercopa Nacionais, Liga dos Campeões e Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, com apenas uma diferença. Barça e Bayern venceram o que na época era o principal torneio intercontinental. O PSG acabou vice-campeão da nova Copa do Mundo de Clubes, maior e mais competitiva, e que ganhou maior relevância, transformando a Copa Intercontinental atual em um evento de menor
valor, embora em formato semelhante aos vencidos por Barça e Bayern, né? Nomes para a história, né? O ano de 2009 foi um marco no futebol mundial. Foi o ano que consolidou duas lendas, Pepe Guardiola e Lionel Messi, o Barcelona do tic-tac, e encantou o mundo com a escalação que contava ainda com os nomes como Xavi, Iniesta, Yaya Touré, e Henry e Eto'o, entre outros craques. Em 2020 foi a vez de de, Bayern de Hansi Dieter Flick, hoje no Barcelona, mostra seu futuro avassalador. Foi um ano avassalador e com nome em destaque em campo entre tanto os gigantes. Robert Lewandowski, a temporada 2019-20 foi a melhor da carreira, com 55 gols em 47 jogos pelo Bayern. A conquista dos 6 títulos, no entanto, não ocorreu em um único ano do calendário civil, como dissemos anteriormente, né? Agora o PSG faz história com um coletivo encantador e com nomes como Hakimi, desfalque contra o Flamengo, Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia e Dembélé, entre outros. Um trabalho inspirado de Luiz Henrique, que já havia feito sucesso como Barcelona, mas sem repetir o feito de Guardiola de 2009. Eita, hein, pessoal? A FIFA definiu nesta quarta-feira, 17, o pacote de premiações da Copa do Mundo de 2026 e confirmou o maior volume financeiro já destinado a um Mundial. Durante o congresso da entidade realizado em Doha, no Catar, a federação anunciou que o torneio distribuirá um total de 727 milhões, o equivalente a cerca de 3,9 bilhões entre as seleções participantes, né? Nesse cenário, o campeão da Copa do Mundo receberá 50 milhões de dólares, valor que corresponde a aproximadamente 274 milhões de reais na cotação atual. Assim, a premiação do vencedor supera a paga em 2022, quando a Argentina faturou 42 milhões de dólares ao levantar a taça do Catar. Além disso, a FIFA assegurou um valor fixo para todas as seleções classificadas. Cada time ou cada equipe participante receberá 10,5 milhões de dólares, algo em torno de 57 milhões de reais, né, desses montante. Porém, 1,5 bilhão ou milhão de dólares será reservado exclusivamente para despesas de preparação, como logística, treinamento e estrutura pré-competição. Com isso, a entidade amplia em cerca de 50% o total investido em premiações em comparação com a edição anterior do torneio. Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o aumento reforça, inclusive, o compromisso da organização com o desenvolvimento do futebol em escala global e amplia o impacto econômico do evento, né, pessoal? Seis vagas ainda em aberto, né? A Copa do Mundo de 2026 também marcará uma mudança histórica no formato da competição. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, ampliando o alcance de mundial ao continente americano. Até o momento, 42 seleções já garantiram vaga. As 6 últimas, portanto, serão definidas em março por meio de repescagem intercontinental. Na Europa, 16 equipes disputarão 4 vagas, enquanto outras 6 seleções de diferentes confederações pelas duas posições restantes. O Brasil integra o grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A partida de abertura está marcada para 11 de junho no Estádio Azteca, na cidade do México, com final com México e versus África do Sul. O campeão, 50 milhões de dólares, né, pessoal? Confira quanto cada seleção vai embolsar na Copa do Mundo, né? O campeão, 50 milhões de dólares. O vice-campeão, 33 milhões de dólares. O terceiro lugar, 29 milhões de dólares. O quarto lugar, 27 milhões. Do quinto ao oitavo lugar,
19 milhões. Do nono ao 16º lugar, 15 milhões. Do 17º ao 32º lugar, 32º lugar, né, 11 milhões de dólares. Do 33º ao 48º, né, que ficará fora do mata-mata da Copa do Mundo, né, ganhará 9 milhões de reais. Quer dizer, o Haiti, né, cada país receberá 1,5 milhão para os custos de preparação. É um bom dinheiro, hein, pessoal? O que vocês acharam disso, hein? Pense que disputar a Copa do Mundo, hein, pessoal? Você sabia disso? Você sabia? Deixa nos comentários. Curta, comenta, compartilhe e me siga para mais vídeos. Se inscreva também no canal, né, pessoal? Botafogo e Bahia conheceram, né, seus retrospectos caminho a partir da segunda fase preliminar da Libertadores em 2016. Nesta quinta 18, será a 10ª edição seguida, com as equipes brasileiras precisando superar dois rivais de olho na fase de grupos. Somente uma vez, em 2024, houve o cruzamento Brazuca antes da hora. É o futuro campeão. Botafogo eliminou o Red Bull Bragantino. A missão do Botafogo, né, do Glorioso e do Tricolor Baiano em 2026 será evitar uma queda antes da hora, né? 7 times brasileiros já ficaram pelo caminho desde 2005. Destaque negativo para o Corinthians, o recordista em eliminações. Veja abaixo como ficou o sorteio e o histórico completo dos brasileiros nas fases preliminares da competição. Duelo da segunda fase, né, serão realizados entre o dia 18 e 26 de fevereiro. O C1 e E2, Juventude versus Universidade Católica versus Guarani do Paraguai. O C2 E1 representante da Bolívia e o Desportivo Táchira da Venezuela versus Tolima. O C3 a enfrentar o E3 2 de maio versus Aliança Lima, o Sport Cristal do Peru. O C4 representante do Equador versus o Argentino Júnior da Argentina. Né? O C5, Strongest, né, da Bolívia enfrenta o Nacional de Potosí ou o Brumming da Bolívia também, né? Versus o Botafogo. O C6 Carabobo. O Carabobo vai enfrentar o Washington Pato. Né? O C7 por bandeira. Sim, o C7, o O'Higgins versus o Bahia. O C8, o Liverpool do Uruguai enfrenta o Independente Medellín. Duelos da terceira fase serão realizados entre os dias 3 e 12 de março. O C1 enfrenta o C8, o C2 e C7, o C3 versus o C6 e o C4 versus o C5. É isso aí. Todas as eliminações de times brasileiros, né? Confira abaixo o placar dos confrontos após os 2 jogos. 2011, Corinthians 0, Tolima 2, segunda fase. 2018, Chapecoense 0, Nacional 2, segunda fase. 2019, São Paulo 0, Talleres 2, segunda fase. 2020, Corinthians 2, Guarani também 2, Guarani do Paraguai, segunda fase. 2021, Grêmio 2, Independente 4, Independente Del Valle na terceira fase. Em 2022, Fluminense 3-3 com o Olímpia nos pênaltis 4-1 para o Olímpia, terceira fase. Em 2023, o Fortaleza 1, Cerro Porteño 3, terceira fase. Eu sabia que ele não passava nesse ano, 2023, não passava pelo Cerro Porteño, pessoal. 2024, Bragantino 2, Botafogo 3, terceira fase. 2025, Corinthians 2, Barcelona de Guayaquil 3, né, terceira fase, pessoal. O histórico completo dos times brasileiros. A Libertadores teve apenas uma fase preliminar entre 2005 e 2016. Antes era em 98 e 2003, 2 times do México e 2 da Venezuela disputavam 2 vagas na fase de grupos, né? Já a edição de 2004 não teve fase preliminar. Em 2005, o Palmeiras superou o Taquari do Paraguai. Em 2006, o Palmeiras eliminou o Desportivo Táchira. O Goiás tirou o Desportivo Cuenca do Equador. Em 2007, o Santos passou pelo Brumming da Bolívia. O Paraná despachou o Clobeloa. Em 2008, o Cruzeiro eliminou o Cerro Porteño. Em 2009, o Palmeiras superou o Real Potosí da Bolívia. Em 2010, o Cruzeiro passou pelo Real Potosí da Bolívia. Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Once Caldas. O Grêmio superou o Liverpool. Em 2012, o Flamengo despachou o Real Potosí. O Internacional eliminou o Once Caldas. Em 2013, o Grêmio eliminou a LDU. E o São Paulo passou pelo Bolívar. Em 2014, o Atlético tirou o Sport Cristal. O Botafogo passou pelo Desportivo Quito. Em 2015, o Corinthians tirou o Once Caldas.
Em 2016, o São Paulo despachou a Universidade César Valerro. Em 2017, o Atlético Paranaense passou por Milionários e Desportivo Capiatá do Paraguai para ir à fase de grupo. E o Botafogo foi à fase nobre da Liberta após tirar o Colo-Colo e o Olímpia. 2018, a Chapecoense foi eliminada pelo Nacional ainda na segunda fase preliminar. O Vasco passou por Universidade Concepción do Chile e Jorge Wilstermann para ir à fase de grupos. Em 2019, o Atlético Mineiro passou por Danúbio, Defensor e Sporting para ir à fase de grupo. São Paulo caiu diante do Talleres já na segunda fase. Em 2021, o Internacional passou por Universidade do Chile e Tolima e para alcançar a fase de grupos. Corinthians caiu diante do Guarani ainda na segunda fase preliminar. Em 2021, o Grêmio eliminou o Ayacucho do Peru, mas caiu para o Del Valle na terceira fase. O Santos foi à fase de grupo após eliminar o Desportivo Lara da Venezuela e o São Lourenço. Em 2011, o Fluminense despachou 2022, o Fluminense despachou o Milionários, mas foi eliminado pelo Olímpia na terceira fase. O América Mineiro foi à fase de grupo após superar o Guarani do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil. Em 2023, o Atlético Mineiro superou o Carabobo da Venezuela e Milionário para ir à fase de grupo, a fase de grupos, né, pelo amor de Deus. Aí o Fortaleza eliminou o Desportivo Maldonado no Uruguai, mas caiu diante do Cerro Porteño na terceira fase. Em 2024, o Botafogo eliminou o Aurora da Bolívia para depois superar o Red Bull Bragantino. O já citado Massa Bruta tinha passado pelo Águilas Douradas da Colômbia antes de cair para o clube, o futuro campeão. Em 2025, o Bahia foi à fase de grupo ao passar por o Strongest e o Boston River do Uruguai. Corinthians tirou a Universidade Central da Venezuela, mas caiu para o Barcelona de Guayaquil na terceira fase. E aí tem, pessoal.